falar para vocês. Seguinte, muito bem. O que acontece aqui? X tendendo a zero. Essa é uma das situações onde cosseno de x, cosseno de zero é zero, menos, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 dá zero, e embaixo dá zero. Ou seja, eu não sei quanto vale isso. E aí, para eu resolver isso, eu poderia pensar pelo teorema do confronto, ou eu poderia fazer outras. Eu ia falar artimanha, mas artimanha da pergunta fazendo coisa errada. Não, usar outras alternativas para poder resolver esse exercício. Então, qual é a alternativa que ele propõe? Para que eu multiplique isso aqui por um fator de 1. Ou seja, multiplique em cima e embaixo pelo mesmo fator, ou seja, eu não altero o limite, mas eu consigo, a partir dessa multiplicação, manipular isso algebricamente. Né? Manipular algebricamente não significa dar jeitinho, significa fazer conta para que eu consiga me livrar desse problema de zero sobre zero. Então, o que é a sugestão que ele apresenta? E aí, o que acontece? Veja só, eu tenho aqui, ó, cosseno de x menos 1 sobre x. Aí eu vou multiplicar isso aqui por um fator. Eu vou colocar alguma coisa aqui onde essa razão seja igual a 1. Ou seja, o que tiver em cima tem que estar embaixo, porque eu não altero o meu limite. Só que isso que está em cima precisa ser muito bem pensado para que eu possa, quando eu fizer essa multiplicação, eu obter alguma coisa que eu consiga manipular, tá certo? Então, nesse caso, eu vou multiplicar isso aqui por cosseno de x mais 1. E, obviamente, que eu vou ter que fazer isso também embaixo. Agora, da onde saiu esse cosseno de x mais 1? Não foi da manga, embora pareça. Tá? Isso aqui saiu de experiência, de observação e de já querer idealizar aonde eu quero chegar. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, porque aí eu tenho esse fator multiplicado por esse fator. O que eu vou ter? Cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x vezes 1 dá cosseno, menos 1 vezes cosseno dá menos cosseno. Esses fatores se cancelam. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 e 1 ao quadrado é 1. Menos com mais dá menos. Então, esses dois fatores, ao serem multiplicados, dá isso aqui. Ó. Acontece que eu olho lá para as minhas identidades trigonométricas e lembro que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso significa que cosseno ao quadrado de x menos 1, ou seja, se eu passar o 1 para lá de cá, e passar o seno ao quadrado para de lá, eu vou ter menos seno ao quadrado de x. Ó, eu vou explicar tudo que foi feito e depois eu explico de onde que a gente tira essas coisas, tá bom? Então, ó, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero. O que vai sobrar em cima? Menos seno ao quadrado de x. No lugar desse menos 1, deixa eu tirar isso aqui. Dá a impressão que isso aqui, ó. Esse cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de x. Então, aqui em cima fica menos seno ao quadrado de x. E embaixo? O que fica embaixo? Embaixo fica x, que multiplica cosseno de x mais 1. Certo? Tudo bem até aí? Sim, professor.
Muito bem. De vez em quando alguém dá um oi aí, só para eu saber que eu não estou falando sozinho, tá? Então, ó, esse menos seno ao quadrado de x, eu posso escrever isso como sendo menos seno de x vezes seno de... Tudo bem? Sim, professor, certo. E aí, o que vai acontecer? Ó? Esse menos seno ao quadrado é menos seno vezes seno. E eu tenho isso aqui. Agora eu vou separar isso. Eu vou separar isso de forma que seja útil para mim. Então eu vou colocar ó, seno de x sobre x vezes menos seno de x sobre cosseno de x mais 1. Tudo bem? Só reorganizei os fatores de forma conveniente. Agora, o que eu tenho aqui? Limite do produto, lá pelas leis do limite, é o produto. O limite do produto é o produto dos limites. Então, eu posso fazer limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, vezes limite, quando x vai para zero, de menos seno de x sobre o cosseno de x mais 1. Fechou? Esse limite aqui é aquele que a gente discutiu lá no começo. Quanto vale esse limite? Esse limite é 1. A gente já calculou isso. Certo? E esse outro limite aqui, ó. Quando x vai para zero, o seno de x vai para zero. E o cosseno de x vai para 1. Então, aqui embaixo dá 2. Então, esse limite aqui dá 0 sobre 2, que é zero. Correto? Então, no final das contas, isso aqui dá 1 vezes zero, que dá zero. Tudo bem? Ficou claro? Ou, se quiser deixar, pode ser 0 sobre 2. Ficou, professor. Muito obrigada. Entendi. Mais alguma dúvida? Eu não entendi o que você circulou em azul. Ah, aqui. Esse aqui é o limite que a gente chama de limite fundamental. Eu tinha explicado, acho que no começo na outra. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Aqui, ó. Limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, dá 1. Por que esse negócio dá 1? Porque quando eu olho para o círculo trigonométrico, tá me vendo? Quem que perguntou? Quem que tá com dúvida? Eu, a Karine. Karine. Então, Karine, ó, quando eu olho para o círculo trigonométrico, o x, que é o meu argumento do seno, é esse arco aqui. O valor do seno desse arco é esse tamanho aqui. Tá acompanhando? Sim. Certo. Então a gente consegue observar, porque eles têm a mesma altura, só que o arco está torto. Então é evidente que esse arco, quando ele endireitar, ele é maior que o seno de x, correto? Uhum. Então eu tenho essa parte aqui, ó. O x é maior que o seno de x. Por outro lado, a tangente desse mesmo x é aqui em cima. É quando eu prolongo isso aqui e vou lá naquela reta. Então, por outro lado, o x, pela mesma razão, é menor que a tangente.
Bem, Sim. se eu dividir todo mundo por seno, seno de x dividido por seno de x dá 1. Tá aqui. X dividido por seno de x fica aqui. Tangente de x dividido por seno de x dá 1 sobre o cosseno, por causa dessa conta aqui, ó. Uhum. Aí o que nós temos? Usando o teorema do confronto, o limite de 1 é menor ou igual ao limite de x sobre seno de x, que é menor ou igual ao limite de 1 sobre cosseno. Ou, se eu inverter todas essas razões, eu tenho o seno de x sobre x, que é quem eu quero, menor que 1 e maior que o cosseno. Mas quando eu calculo o limite de x tendendo a zero, esses caras aqui, x tendendo a zero, x tendendo a zero e x tendendo a zero, esse limite aqui dá 1, o limite do cosseno também dá 1, consequentemente, esse limite aqui tem que dar 1. Tá, entendi. Então, esse é um limite que a gente vai usar muito. Limite de seno de x sobre x, quando x dá zero, é 1. E foi isso que a gente usou lá naquele outro caso lá. Tá, obrigada. Certo? Aqui. Sim. Beleza. Mais dúvidas? Agora já está quase na hora de começar a entrar a terceira leva de gente. Mas, por favor, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Para isso que eu estou aqui. Professor, é a Isabela de novo. Pode falar, Débora. Eu não sei se vai dar tempo de você explicar, mas também em um dos vídeos ele fala do limite para funções limitadas. Teve uma parte que eu não entendi, que é quando ele fala que f de x vezes g de x, não, módulo de f de x vezes módulo de g de x é menor que módulo de f de x vezes n. Eu não entendi essa parte. Entendi. Entendi, peraí. Vou gravar isso aqui para não perder. Vamos lá. Só para eu me situar aqui. Você pode repetir só para eu anotar agora? Você quer que eu fale tudo que ele escreveu? O máximo possível para eu conseguir te explicar o que você está com dúvida. Se limite de x tendendo a A, de f de x tendendo a A igual a zero, Isso aqui. módulo de g de x Ah, tá. é menor que n. M. Então, o limite, quando x tende a A de f de x vezes g de x é igual a zero. Certo. É basicamente isso, porque depois ele vai explicar como ele fez, aí eu não entendi. Isso. É que, na verdade, o teorema diz o seguinte: quando a gente tem um limite, uma função que vai a zero e uma outra função que é limitada, esse negócio aqui vai dar zero sempre. Isso é muito importante para resolver limites que às vezes a gente tem, por exemplo, x vezes tangente, ou vezes cosseno. Tangente não, x vezes seno, x vezes cosseno. Quando eu tenho um produto e eu sei que uma das funções é limitada e a outra função que está nesse produto vai a zero, eu não preciso nem fazer conta, porque eu sei que isso vai dar zero por causa desse teorema. Entendeu? E agora, por que que isso aqui dá zero? Eu não lembro como é que ele fez lá, mas
que acontece é o seguinte, ó. Isso aqui, como essa função aqui é menor ou igual a um determinado número, todo mundo concorda que isso aqui vai ser menor ou igual a f de x vezes m? Certo? Por outro lado, quem tiver alguma dúvida, por favor, pede para parar. Eu estou até com... Pro, eu não entendi por que vai ser menor a Ingrid. Eu não entendi por que vai ser menor a função de x vezes m. Você pode explicar de novo? Posso. Ó, a função g, ela é menor que m, certo? Ó, se ela em módulo é menor que m, é porque essa função é menor ou igual a m e maior ou igual a menos m. Essa é a definição de módulo. Tá. Então, a função é menor que m. Se eu trocar isso aqui por m, essa desigualdade tem que continuar permanecendo, certo? Certo. Uma outra forma de ver isso é fazendo assim. Vou apagar isso aqui. Eu sei que g de x é menor ou igual a m. Só colocar aqui porque eu vou usar esse espaço. Isso é verdade, não é? Sim. Não importa se ele está mais longe aqui. Mas é verdade. Até tem que ficar longe, porque agora a gente não pode chegar perto um do outro. Bem, agora, se eu multiplicar o E, o G e o F por qualquer coisa aqui positiva, essa desigualdade permanece, correto? Sim. Supondo que essa função aqui seja positiva, e eu acho que tem que ter essa suposição, ou a gente consegue... Não, a gente consegue provar até para o caso contrário, mas vamos imaginar que essa função seja maior ou igual a zero. Dá para provar se ela for menor ou igual a zero também, tá? Mas supondo que ela é maior ou igual a zero, se eu multiplicar o f de x aqui e multiplicar o f de x aqui, a desigualdade permanece. Ok? Ok. Da mesma forma, você concorda comigo que isso aqui tem que ser maior do que só o f de x? Porque aqui eu tenho duas coisas sendo multiplicadas, aqui tem uma coisa só, então isso aqui... Sim, sim. Entendi. Agora, eu calculo o limite disso. Limite aqui e o limite aqui. De x tendendo a A. X tendendo a A e o x tendendo a A. Beleza? Beleza. Aí eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é uma das minhas hipóteses. Por conta disso aqui, vou chamar de estrela. Quanto é que dá isso aqui? Alguém pode responder? Zero. Zero. Zero, que é o que está lá, certo? Isso aqui é zero. E isso aqui é menor ou igual ao limite... Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso aqui é menor ou igual ao limite de f de x vezes... Alguém está com o microfone aberto. Limite de f de x vezes g de x com x tendendo a A. Todo mundo pode me interromper a qualquer momento, tá? A questão de deixar o microfone aberto é que às vezes você pode falar o que não deve ou fica atrapalhando quem está aqui. Tudo bem? Tudo bem até aí? Sim. Sim, sim. E isso aqui, como é que ele fez? Ah, sim, desculpa, volta. Veja, isso aqui é só uma constante, correto? Sim. Se isso aqui está indo para zero, alguma coisa que está indo para zero vezes uma constante dá zero.
Tudo bem? Porque eu posso, lembra das leis do limite? Eu posso tirar essa constante fora. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como sendo m vezes o limite de f de x quando x tende a A. E isso aqui eu sei que é zero. Zero vezes uma constante dá zero. Então, esse limite, ele está entre duas coisas que vão para zero. Logo, ele é zero. Ficou claro? Ficou. Alguém está com dúvida disso? Não? Ô, professor, Não, professor. sempre que o limite for relacionado ao seno, ele sempre vai estar entre 1 e menos 1? O seno sempre está entre menos 1 e 1, por questão de definição de seno. Mas não necessariamente que eu vou precisar usar essa informação para resolver limites que envolvam seno. Tudo bem? Sim. Uma coisa é o limite de seno, outra coisa é o seno. Seno de x varia entre menos 1 e 1, por definição de seno. Mas quando eu preciso calcular limite que envolva seno, pode ser que eu precise dessa informação. Pode ser que não. Mais dúvidas? Professor, Pois não. tem uma parte aqui que fala que o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Aí ele faz lá um monte de coisa que eu não entendi nada e dá Aham. 1. O cara faz dar 1. É, tem que dar, mas não sei. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu abrir outra. Tá. Só para poder deixar isso aqui depois disponível para vocês. Repete, por favor. Quem está falando? Ah, Manu, Manu? Fala, Manu. Qual é a treta mesmo? limite de x tendendo a zero Ah, de seno de x sobre x tá. é igual a 1. Isso dá 1. Isso. É porque isso aí eu tinha explicado na primeira metade, no primeiro terço da aula. Ah, Então, isso tá aqui. Não, é só. E tá tudo bem, porque era essa a ideia mesmo. As dúvidas podem se repetir. Ó, esse aqui, certo? A dúvida que você tem. é. Aí o que acontece aqui, ó? O seno vai para zero, quando o x dá zero. Seno de zero é zero. E o x vai para zero. Então eu tenho um zero sobre zero. Quem já viu essa explicação, se estiver aí na sala, vê de novo que aprende mais ainda. Beleza? Só que ele está dizendo que isso aqui dá 1. Por que isso daqui dá 1? Pelo seguinte, quando a gente vai lá para o círculo trigonométrico, eu pego o argumento x, que efetivamente é um ângulo, esse aqui é o tamanho de x, que é o arco que eu vou fazer aqui na circunferência. Então, isso aqui vale x, certo? No círculo trigonométrico. Para esse x, esse aqui é o seno. Então, dá para observar que o seno de x é menor que x. Tudo bem ou não? Tudo. Tá, então, por um lado tem isso aqui. Por outro lado, quando eu olho para o x e para a tangente desse x, eu também observo que o x é menor que a tangente. Então, eu tenho essas duas desigualdades, olhando só para o círculo trigonométrico. Tudo bem? Tá, entendi. Ok. O que eu faço, então? Eu pego essas desigualdades, aí eu vou usar o teorema do confronto para provar isso. Então, eu preciso de encontrar uma função aqui que vá para um número e uma função aqui que vá para esse mesmo número quando o x for para zero. E o que eu tenho que ter aqui é seno de x sobre x. Então,
Como eu já tenho x, o que eu faço? Eu divido por seno de x os três lados. Divido as três funções. Divido todo mundo por seno de x. Tá aqui, ó. Beleza? Pego isso aqui e divido todo mundo por seno de x. Então, aqui ficou seno de x sobre x, que dá 1. Aqui ficou x sobre seno de x. E aqui ficou tangente de x sobre x. Essa tangente de x sobre x, quando eu troco a tangente por seno sobre cosseno, eu cancelo esses senos e sobra 1 sobre cosseno. Então, eu sei que x sobre seno de x é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 1 sobre cosseno. Eu já posso calcular o limite disso aqui se eu quiser, e eu fiz isso aqui, mas o que eu estou interessado mesmo é no seno de x sobre x. Desculpa. Que é esse que está aqui, seno de x sobre x. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui, ó, e inverto. Pego o inverso dele, que é o que eu quero. Isso é o que eu quero. Se eu inverto isso, eu tenho que inverter a desigualdade, tá aqui, e tenho que inverter essas funções que estão aqui. O inverso de 1 é o próprio 1, o inverso de 1 sobre o cosseno é o cosseno. Agora eu calculo o limite de novo. O limite de 1 é 1, limite de cosseno de x quando x vai a zero também é 1. Então, o limite de seno de x sobre x não pode ser outra coisa que não 1, porque ele é cercado dos dois lados por funções cujo limite é 1. Tá claro? Tá, agora deu pra entender. Agora faz sentido. Faz. Obrigada. Perfeito, não por isso. Mais dúvidas? Alguém mais com alguma dúvida? Professor, Pois não. eu fiquei com dúvida em fazer, tipo, como que acha o limite só olhando o gráfico, sabe? Sei. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. A gente tem... Tem exercício daquela lista que você passou que é assim, eu acho que o 2 já começa assim. Deixa eu abrir aqui o livro. Eu não vou resolver o 2, porque o 2 está de exercício para vocês, né? Está valendo nota. Mas eu vou resolver o 1, que fica parecido. Ó, o exercício 1, guardadas as devidas limitações gráficas, é isso aqui. Ó. Aqui é 1. Aí aqui é a bolinha aberta. Certo? Nossa senhora, aqui tem tudo. Peraí. Melhorou. Aqui também é 1. E aqui é a bolinha fechada. Aí eu vou até aqui no 2. E aí eu tenho isso aqui. Aí vem aqui no 3. Com bolinha fechada. E aqui segue. Certo? Aqui no 3. Uma bolinha aqui. Certo? Esse aqui é um exercício. Exercício 1, que não está na lista. Mas, ó, o que acontece? Ele pede para calcular, por exemplo, limite de g de x quando x tende a 1. É isso? Isso. Correto? Ele pergunta. O enunciado é assim, ó. Dada a função, encontre os seguintes limites ou explique por que eles não existem. Então,
O que vocês acham que acontece quando o x tende a 1? O que acontece com a função g? Vamos pensar aqui, ó. O x que está aqui, quando ele se aproxima de 1, significa que ele se aproxima de 1 tanto por aqui quanto por aqui, concorda? Tudo bem? Ok. Ok. Quando eu estou chegando perto de 1 pela direita, desculpa, pela esquerda, o que acontece com a imagem da função? A imagem da função está se aproximando de quem? Do Do 1. Agora, o que acontece quando eu me aproximo pela esquerda? Apesar dessa bagunça de cor que eu estou fazendo aqui, para onde está indo isso aqui? pro 0. Para 0. Agora, para ter limite tendendo a 1, eu precisaria que o valor fosse igual para os dois lados. Certo? Então, nesse caso aqui, não existe limite. Isso aqui é o símbolo que a gente usa para não existe, caso alguém não tenha sido apresentado ainda. Agora, por que não existe? Porque quando eu olho para o limite tendendo pela direita, o valor está dando 1, e quando eu olho para a esquerda, está dando 0. Tá claro isso? Tá. Agora, ele pede para calcular o limite de g de x quando x se aproxima de 2. Vamos ver aqui, ó. Para se aproximar de 2, eu tenho que ir para 2 pela esquerda e pela direita. Quanto é que está dando esse valor? 1. 1, certo? Ó, porque, tá. Quando eu me aproximo pela esquerda, está acontecendo a mesma coisa que acontecia aqui também, né? O valor está indo para 1. E quando eu faço pela direita, também dá a mesma coisa. Apesar desse fuar de cor que eu estou fazendo aqui, ó, para os dois lados, dos dois lados, esse valor dá 1. Certo? Uhum. E o último deles é limite de g de x quando x tende a 3. Com base no que a gente fez anteriormente, para quanto vocês acham que está dando esse valor? Com base no que a gente fez antes, Pra 0. Para 0? está dando 0 ou não? 0 ou 1? Quanto vale g de 3? 0. 1. 1. G de 3 vale 1. Olha lá, ó. No ponto 3, o valor é esse aqui, né? Aqui a bolinha está aberta. Não parece, mas está aberta. Certo? Esse é o G de 3, ó. Vale 1. G de 3 vale 1. Mas quanto vale o limite de G de 3 quando o x vai para 3? Do mesmo jeito que a gente viu nos outros casos, quando eu me aproximo aqui, ó, o valor está indo para 0. É a mesma coisa para o lado de cá. Quando eu me aproximo, o valor está diminuindo. Não vou passar para lá para não superlotar mais ainda o desenho. Mas quando eu me aproximo de 3, pelos dois lados, isso aqui está dando 0. Então, esse limite aqui dá 0, que é diferente do valor de g de 3. Ficou claro? Ficou, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida?
Ó, para todo mundo que chegou agora, ou que está aqui desde a segunda turma, ou, enfim, para quem ainda não me viu falar sobre isso, eu vou refazer essa apresentação que eu tinha colocado na sala, para deixar lá para vocês se lembrarem sempre, mas, basicamente, a nossa disciplina, as atividades durante esse período, vão se concentrar nessas que estão aqui. Vocês vão ter algumas videoaulas para assistir, o questionário para fazer o que vocês fizeram hoje, lista de exercício, autocorreção dessa lista. Vamos ter aula de dúvidas, e a gente pode até depois conversar se vale a pena juntar todo mundo no mesmo horário para tirar dúvida, ou fazer uma aula mesmo, uma aula convencional, dentro do possível. Depois eu vou mandar para vocês um questionário para avaliar a atividade que eu estou propondo. Vocês precisam me ajudar a melhorar isso. E as atividades do Khan Academy que vão continuar. Então, ó, vocês já estão com algum grupo de WhatsApp dessa turma, dessa sala? Sim, vocês já têm lá. Tá. Sim. O que acontece é o seguinte, o Khan Academy, por exemplo, tem 2 alunos que ainda não estão no Khan Academy. Na verdade, eles ainda não estão no Classroom. O Classroom, eu preciso que vocês entrem com o e-mail institucional, ou seja, o e-mail @unesp.br. E a sala do Khan Academy está sincronizada com o Classroom. Então, só dá para usar o e-mail da Unesp, é só por uma questão de segurança, tá? Então, o que acontece, ó? O nosso quartel-general é o Khan Academy. Tudo vai ser feito por lá, tá? Lá é o centro de monitoramento das atividades. A primeira das atividades são as videoaulas. E para todas as atividades, nessa apresentação, eu mostro qual é o objetivo da atividade e quando é o melhor momento para realizá-la. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper. A videoaula, o objetivo básico dela é apresentar para vocês os conceitos que a gente precisa estudar. É importante que vocês entendam que essas aulas que nós estamos fazendo, elas vão constar no calendário, elas vão ser vão ser contabilizadas como aula dada, conteúdo transmitido. Então, é muito importante que vocês assistam os vídeos mesmo. Pelo que eu pude observar de algumas das dúvidas de vocês realmente fizeram o dever de casa. E é muito importante que vocês realmente assistam. Vão ter vídeos melhores, vão ter vídeos mais chatos, eu já comentei isso hoje, mas isso faz parte da vida, tá? A gente tem que aguentar os legais e os chatos. Então, vocês também têm. Então, vocês vão precisar assistir esses vídeos. Alguns dos vídeos, quando o cara fala muito devagar, acelera, põe lá no e-mail que dá para acompanhar. Fica até a velocidade melhor em alguns deles, tá? Quando é que essa atividade tem que ser realizada? Ela precisa ser feita, é a primeira que precisa ser feita. Óbvio, ela que traz a teoria toda que você precisa para fazer o resto. Tá? Então, não faz sentido você assistir esse vídeo depois das outras atividades. Ele é que te dá subsídios para resolver o resto. A outra atividade é o questionário que vocês responderam. Ele tem dois objetivos. O primeiro deles é avaliar alguns conceitos que foram apresentados no vídeo, para ver até que ponto você conseguiu absorver a teoria de forma conceitual. O segundo é que é por meio dele que eu vou dar presença para vocês na aula do dia de hoje. Quem fez o questionário vai ter presença. Essa é a condição básica. E quando é que ele tem que ser respondido? Ele precisa ser respondido depois de assistir o vídeo. Antes de assistir o vídeo, você corre o risco de simplesmente responder por responder e a atividade não ter utilidade nenhuma. Então, é importante que você assista ao vídeo para depois responder o questionário. Tá? Isso pode parecer meio maluco, mas tem gente que... Lógico, você consegue responder o questionário, você só vai responder certo. Tá?
Mas é importante que você assista o vídeo primeiro. A lista de exercícios, ela vai ser encaminhada ou um dia depois, ou no mesmo dia que eu mandar os vídeos todos e o questionário. O objetivo da lista é te dar a oportunidade de praticar a teoria que foi apresentada nos vídeos. O questionário vai fazer uma análise mais conceitual e a lista vai te dar a oportunidade de ver isso na prática. Tá? É importante que você faça essa lista de uma forma organizada, porque você vai enviar essa lista para mim. Em que momento você deve resolver a lista? De preferência, depois de resolver o questionário. Tá? Óbvio que tem que ser depois de assistir o vídeo, mas seria legal você fazer o vídeo, questionário e depois a lista. Tá? Faz mais sentido fazer desse jeito. Resolvida a lista de exercícios, eu vou dar lá um espaço para você mandar para mim essa lista, e depois eu vou te dar o gabarito da lista para você fazer a sua autocorreção. O objetivo dessa atividade é te dar a oportunidade de aprender aquilo que você não conseguiu aprender, caso você tenha errado a resolução, e também te dar a chance de você ser honesto e ético. Tá? Essa oportunidade eu não abro mão. Você vai corrigir a sua lista e você vai lançar a sua nota. Tá? Nesse caso, eu vou dar uma olhada nas listas, porque se alguém estiver fazendo alguma coisa muito errada, eu preciso intervir para que comece a fazer certo. Não é nem questão de ver se corrigiu certo, se deu a nota certa ou não. Essa honestidade fica por sua conta. Mas eu vou olhar as listas para poder interferir, se for o caso. Quando é que ela vai ser realizada, essa atividade? Depois de enviada a lista no Classroom, porque só depois disso é que eu vou disponibilizar a lista de exercícios, o gabarito para você fazer a autocorreção. As aulas de dúvidas, que são essas que a gente está tendo hoje, por exemplo, a gente pode, inclusive, tentar fazer uma aula com todo mundo junto, se esse for o consenso de vocês. Depois vocês dão uma conversada sobre isso entre vocês lá no WhatsApp e me deem um retorno, por favor. Se vocês acharem que sexta-feira a gente pode pôr todo mundo na sala junto, para já fazer uma explicação básica da teoria toda, e depois tirar dúvidas de exercício, a gente faz isso. Tá? Nada do que eu estou propondo é definitivo e irrevogável. Tá bom? Terminada essa atividade, a gente vai fazer uma avaliação da atividade. Aí vocês avaliando esse processo todo de aprendizado. E aí eu preciso muito da ajuda de vocês para que vocês realmente tenham muita responsabilidade na hora de responder isso. Tá? Porque é baseado nessa resposta que eu vou me programando para mudar ao longo do tempo. Tá? Em suma, é isso aqui que a gente tem. Aqui vai o vídeo questionário, que você tem que terminar até na próxima aula, na próxima data. E vai também a lista de exercícios, que pode ser junto, pode ser com um dia de atraso. Essa lista não é hoje que você tem que resolver, é até o próximo encontro, até a próxima aula. Então você vai ter esse período para resolver a lista. Só que não pode esquecer que hoje você já vai receber outro. Tá? E hoje você já vai receber outros vídeos e outro questionário. Esse questionário, só reforçando, garante a sua presença. Então, esse questionário que foi enviado aqui, garante a sua presença aqui. O questionário que foi enviado hoje vai te garantir presença na próxima aula e assim por diante. Então, uma atividade começa num dia específico e termina 3 dias depois. Certo? No segundo dia da atividade, entregou a lista, recebe o gabarito. Usa o gabarito para autocorreção e lançar a nota. A nota vai ser lançada num lugar específico. Eu vou mostrar onde é para lançar. E aí encerra a atividade. Aqui eu mando o questionário para vocês avaliarem tudo isso. Tá? E concomitante a isso, tem o Khan Academy. Eu estou só esperando esses 2 alunos entrarem no Khan Academy para eu reenviar tudo que foi
enviado naquela primeira vez. Quem já fez aquela primeira atividade não precisa fazer essa. A única coisa é que eu vou dar muito menos tempo para fazer essa primeira atividade, porque semana que vem eu já vou lançar novas atividades no Khan Academy. Dúvidas? Então, quem já fez a outra só vai fazer a partir de semana que vem? Do Khan Academy? Isso. Sim. Khan Academy, enquanto é só... É porque como a gente teve muita gente que foi entrando ao longo do semestre por conta de lista, e aí depois entrou nesse período de quarentena, e a gente ficou 2 semanas se preparando para ver o que a gente ia fazer, então acabou que muita gente não recebeu as atividades da primeira. E é muito importante que façam as atividades, porque trata especificamente de funções. Mas quem já fez, obviamente, não precisa fazer de novo. Eu baixei aquelas notas todas, vou lançar no Classroom para vocês acompanharem, mas quem já fez não precisa fazer de novo. Tá bom, obrigada. Não por isso. Mais dúvidas? Ô, professor, aqui o Alessandro está falando. Oi? É uma dúvida nos exercícios que você passou. Na seção 2.1, são os exercícios 2, 3 e 37, correto? Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho que Tranquilo. colou aqui e fechou isso. 2, 3 E 37. e... Não. Não. É que na. Opa, peraí que eu acho que deve ter um... Eu acho que eu coloquei errado aqui. 37? É que no primeiro PDF não Não, vai até 35. A questão daí, eu acho que é na segunda, não é? Na 2.2. Então. Só um minutinho que eu estou procurando aqui, porque eu devo ter digitado errado lá Era só um minutinho que eu conversei com os monitores. Deixa eu ver se na monitoria. O 37 com certeza não é, até porque acho que nem está na lista, né? Sim, não está na lista que você mandou. Não, é. É 27. 27. Eu vou trocar lá no Khan Academy também. Tranquilo, professor. No Classroom. Obrigado por... Opa, de nada. Mais dúvidas? Ô Zé, eu viajei um negocinho aqui. Pois não. Sobre o questionário, você falou lá dos gabaritos, tipo, o questionário é entrega para sexta, se não me engano. Aí, tipo, tem que enviar até sexta-feira no horário marcado. E aí, depois daquele horário, tipo, sei lá, no dia seguinte, você vai disponibilizar o gabarito? Isso. Eu coloquei aqui, eu tô até olhando aqui, a lista de exercícios, eu coloquei como até a meia-noite do dia 20, até a meia-noite do...
Do dia 3, né, eu acho. Isso. Sexta-feira. Sexta-feira, 23h59. Isso. E aí, depois disso, eu disponibilizo o gabarito para vocês fazerem a correção. Junto com o negocinho pra disponibilizar a nota lá. Isso. No mesmo material que vai o gabarito, já vai o link da planilha para vocês lançarem a nota. Tranquilo. Quem não enviar a lista de exercícios, automaticamente já não tem nota nessa atividade, tá? É importante esclarecer isso. Só precisa enviar a lista primeiro. Mais dúvidas? Nenhuma? Eu tenho mais uma. Pode falar, Pedro. Num dos vídeos lá que você passou, eu acho que era o Sim. primeiro, tinha um professor lá da Unicamp que ele fazia uma relação do limite, eu acho, com uma tangente. Eu não entendi muito bem isso aí. Isso. Na verdade, o que ele fez lá foi mostrar uma das razões pelas quais a gente precisa dessa ferramenta que é o limite. Certo? Eu vou Certo. falar rapidamente qual é a ideia que ele estava por trás disso. O que ele estava querendo mostrar é o seguinte. Imagine que eu tenho essa função aqui, ó. Tá? Se eu pego 2 pontos aqui, A e B, eu consigo passar uma reta por esses pontos aqui. Certo? Dados 2 pontos da curva, eu consigo passar uma reta. Essa reta se chama... Sabe o nome dessa reta ou não? Puta, calma. É secante, né? Hã? Não lembro. Eu acho que é. Alguém pode ajudar, não? É uma corda? Uma corda. Ela tem o nome de reta? Tangente. Não. Não é secante, eu acho. Secante. Certo? A reta tangente é aquela que passa e toca a curva num ponto só. Certo? Por exemplo, a reta tangente ao ponto A seria essa aqui. O problema é que eu não tenho como calcular o coeficiente angular dessa reta. Como é que eu faço para calcular o m dessa reta? Não sei. Mas como é que eu faço para calcular o m dessa reta aqui? Ó? A variação do y sobre a variação do x, né? Exatamente. A variação do y sobre a variação do x. A variação do y, eu vou desenhar só um pouquinho torto aqui, só para a gente poder ver o que está acontecendo. Eu tenho o f de A, que está aqui, e eu tenho o f de B, que está aqui. Isso aqui é a minha variação do y. Correto? Isso que está aqui é a minha variação do x. Então, essa conta aqui, que eu preciso fazer, é o f de B menos o f de A. E aqui embaixo eu tenho B menos A. E aí,
Resumindo o que ele está falando, o que ele está dizendo é, para eu calcular esse cara aqui, eu uso a reta secante como apoio. E aí, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui, ó, esse B, e faço ele se aproximar de A. E quando isso acontece, essa reta azul se aproxima da reta rosa. E aí eu tenho a equação dessa reta. Mas como é que eu faço isso? Para eu calcular esse valor aqui, eu vou precisar do limite do coeficiente angular da reta secante, ou seja, do f de B menos f de A sobre B menos A. Agora, quem está andando aqui? O B, certo? Para onde ele está indo? Na direção do A. Em poucas palavras, é isso o que ele está dizendo. Que esse coeficiente angular é esse limite aqui. Ou seja, eu só consigo achar o coeficiente angular dessa reta tangente se eu usar limite. Tudo bem? Faz sentido isso? Sim, pode crer. Entendeu? Entendi. Ajudou? Uhum. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém com dúvida. Opa, tem uns negócios escritos aqui. Será que eu perdi alguma coisa? O 37 não é na 2.2, não. Deixa eu confirmar, mas eu acho que não é não, viu? Uia! É sim. Ó, moçada, o Rafael falou um negócio e é verdade. O exercício 37 é da 2.2, que não está lá. Mas o 27 também é, viu? Então ficam 6 exercícios. Tudo bem? Não precisa xingar o Rafael, não, porque eu ia descobrir isso depois, viu? Muito bem. Então, ó, façam o seguinte, dá uma conversada com a turma, vejam se na próxima aula se vocês acharem que a gente pode tentar fazer uma aula todo mundo junto, a gente tenta, tá? No mais, fiquem bem, fiquem em casa e estudem bastante. Então a próxima aula é só semana que vem, professor? Sexta-feira agora, compadre. Sim. É que você falou sexta-feira santa. Sexta-feira santa é a que vem. Entendi. Não é essa Beleza. agora na outra. Tranquilo. Tá bom? Vai Tem ter o aula. mesmo esquema de grupo na sexta-feira? Então, é isso que eu estou perguntando, para vocês darem uma conversada no grupo da sala, se vocês preferem manter isso de 3 horários separados, ou se vocês gostariam de tentar fazer uma aula todo mundo junto, e aí eu posso até dar um pouquinho de aula e depois resolver exercício. Vejam o que vocês Beleza. preferem e me mandam um e-mail. Tudo bem? Então tá bom. Até sexta, então. Bons estudos para vocês. Valeu, professor. Tchau, tchau.